Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reunião da nossa escola bíblica dominical, né? A lição de número 4, hoje, dia 26 de abril de 2020. Ainda por conta da pandemia do coronavírus, nós não podemos nos reunir, né? Não estamos tendo essa possibilidade, mas por conta aqui da nossa tecnologia, Deus abriu essa porta, né? E estamos tendo aí o privilégio de poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Para quem está vendo esse vídeo hoje, a partir de hoje, as lições que nós estamos tratando são aqui da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lições bíblicas. Essa é a revista do segundo trimestre de 2020, né? Glória a Deus. A lição 4 diz a iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual do crente. Lembrando que essas lições estão sendo um estudo da carta de Paulo aos Efésios. Estudo da carta de Paulo aos Efésios. Meus irmãos, pega a tua Bíblia, você que não tem revista. E se você tem a revista, um exemplar, vamos ler na leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15 até o 23. Essa é a leitura bíblica em classe para nós estudarmos o assunto de hoje. Vamos lá? Já achou? Diz assim, aqui em Efésios capítulo 1, versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, né? Nos agradecendo a Deus. Tudo deve ser direcionado em oração para que o nosso estudo seja proveitoso para a glória do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, neste momento entramos através do canal da oração para te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos um pouco mais da tua palavra. E como a tua palavra, Senhor, ela é profunda, a tua palavra ela é poderosa, nós dependemos da operação do teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento para compreender a dimensão da tua palavra. Ó Deus, o nosso intelecto em relação à tua palavra se torna limitado, carecendo então do toque sobrenatural do teu Espírito Santo, para que a compreensão seja correta da tua palavra. Por isso eu te agradeço, peço a Deus a cada um que está assistindo a essa ministração, que também tenha o seu entendimento iluminado pelo seu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Bem, o texto que nós lemos aqui para a leitura bíblica, né, para a base da lição desta quarta lição, desta aula, Efésios capítulo 1,
versículo 15, até o versículo 23, o comentarista da nossa lição, ele vai seguir o método de versículos e explanando, explicando aquilo que se entende desses textos para o nosso aperfeiçoamento espiritual, nossa edificação. O texto-alvo da nossa lição, que também é extraído desse grupo de versículos lidos, está no capítulo 1, versículo 17. O texto-alvo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Essa também é a nossa oração, para que Deus da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, meus amados, diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, a verdade prática resume aqui o que estaremos estudando: a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O objetivo da lição de hoje, o objetivo geral, é o seguinte: esclarecer a dimensão da nossa chamada, também esclarecer as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, nosso objetivo será este nessa ministração: poder lançar luz sobre a nossa chamada, sobre a dimensão da nossa chamada. Você já parou para imaginar quão é importante e maravilhoso fazer parte da família de Deus? Você já imaginou que acima de qualquer chamado, de qualquer cargo humano, o fato de sermos chamados filhos de Deus é a mais sublime posição que alguém poderia alcançar? Isso é importante, porque nós vemos, infelizmente, muitas pessoas menosprezando a sua chamada, menosprezando a salvação, fazendo pouco caso, como se fosse algo de summa importância. E a gente sabe que nenhum valor do mundo poderia pagar a nossa redenção, e a gente sabe que fomos comprados por um alto preço de sangue, e devemos valorizar. Então a nossa chamada, ela tem uma dimensão muito grande, e a gente vai lançar luz sobre isso, bem como falar um pouco mais das riquezas da nossa herança que conquistamos ali na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo, e também vamos falar um pouquinho sobre a grandeza do poder de Deus. Pois bem, se você possui a revista, nós hoje estaremos fazendo um uso um pouco mais intenso dos comentários aqui do nosso próprio comentarista da lição, e é claro, procurando alguns versículos na palavra para dar um pouco mais de subsídio àquilo que estaremos falando. O comentário da nossa lição, a gente vai iniciar no primeiro tópico. A nossa lição aqui está dividida em 3 tópicos, e esses tópicos subdivididos em itens. O primeiro tópico vai tratar da esperança, da vocação e as riquezas da glória. O segundo tópico vai falar sobre o segundo tópico vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder de Deus. E o terceiro tópico vai tratar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Tudo isso baseado nos versículos lidos aqui de Efésios, capítulo 1, nos versículos 15 a 23. Vamos lá no início, o primeiro tópico da lição. O comentarista coloca da seguinte maneira: o apóstolo ensina
que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Paulo então ensina que os salvos precisam ser iluminados. A verdade, irmãos, é que pelo entendimento da razão apenas humano, sem a ajuda do Senhor, seria muito difícil compreender as coisas profundas da sua palavra, as grandes revelações, aquilo que Deus de fato quis que soubéssemos. Se não fosse através da iluminação do Espírito Santo, não teríamos de fato entendimento. Então Paulo começa esse conjunto de versículos orando para que os crentes ali pudessem ter o seu entendimento iluminado. Eu até acho bem interessante, e eu iria fazer esse pequeno comentário como introdução. No versículo 15, aqui de Efésios capítulo 1, versículo 15, Paulo começa esse conjunto de versículos dizendo: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Note bem, duas virtudes fundamentares do cristianismo são colocadas aqui por Paulo e são reconhecidas entre os crentes ali de Efésio, da cidade de Éfeso: a fé no Senhor Jesus e o amor para com os santos. Não há cristianismo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. E o Senhor Jesus também ensinou de que, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sem fé, sem amor, é claro que existem outras virtudes cristãs importantes, mas Paulo faz menção dessas duas, que são fundamentais para o cristianismo verdadeiro, bíblico: a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Nós estamos vivendo aí essa epidemia, e isso tem levado muitos dos nossos irmãos a terem perdas consideráveis para o seu sustento, o seu subsídio diário de alimento. E é nessa hora que a gente deve aprender com os crentes da igreja primitiva, principalmente os crentes das igrejas mais pobres, que Paulo vai dizer: mesmo na sua imensa pobreza, tiraram o pouco que tinham para ajudar aqueles que estavam tendo mais necessidade ainda. Estamos vendo isso acontecer hoje, e graças a Deus, os nossos irmãos, a gente glorifica a Deus por isso, tem se movido, tem deixado Deus trabalhar no seu coração, e a gente sabe, mesmo com pouca condição, mesmo assim tem ajudado. Que Deus abençoe a tua vida, e que a fé no Senhor Jesus, o amor para com os santos, para com todos os irmãos, nunca saia de dentro de nós. Glória a Deus. Seguindo o primeiro item do tópico 1, Paulo vai começar com ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Vamos lembrar da lição 2, quando a gente falou sobre as bênçãos espirituais, ele especifica algumas aqui: a eleição, a predestinação, a filiação divina e o dom do Espírito Santo, que o comentarista frisa muito bem como uma das bênçãos espirituais recebidas. Então Paulo faz menção, alegra-se pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Vamos à Bíblia,
uma coisa interessante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Que coisa gloriosa! O homem natural, o ser humano que não tem a iluminação do Espírito Santo, não tem a ajuda do Espírito de sabedoria e de revelação, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Conforme Paulo recomenda claramente, conforme Paulo cita, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Por isso que algumas pessoas do nosso convívio não compreendem, algumas pessoas da família não compreendem, algumas pessoas do trabalho não vão compreender, porque eles ainda estão na esfera do natural, eles são pessoas naturais, homem natural. Nós que já conhecemos a Cristo, nós somos espirituais, temos a mente de Cristo, conseguimos compreender algumas coisas além da compreensão do homem natural. Glória a Deus por isso. E cada vez mais que a gente se lança, a gente tem falado aqui para os irmãos, tem ministrado sobre os níveis espirituais, sobre os degraus da nossa vida espiritual. E a gente tem dito aos irmãos que se nos lançarmos cada vez mais, buscando a Deus, entregando a nossa vida ao Senhor, nós vamos subindo degraus da intimidade com Deus, de maneira que a gente pode, a partir desses degraus, compreender mais as coisas de Deus. É óbvio que o recém-convertido, ainda no começo da sua caminhada, ele tem um entendimento também limitado, a compreensão ainda limitada, mas à medida em que ele vai caminhando, à medida em que ele vai deixando o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, à medida que ele vai se interessando pelas coisas de Deus, Deus vai acrescentando um entendimento a ele. E aqui as coisas espirituais, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Para o homem comum parece loucura. Por isso Paulo ora, intercede para que os crentes tenham o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para que eles pudessem também compreender as coisas mais profundas de Deus. A mesma oração que eu faço para cada um dos irmãos, também para a minha própria vida, para que a gente tenha a possibilidade, através do Espírito Santo lançando luz no nosso entendimento, de compreender as coisas de Deus. O segundo item, aqui do tópico primeiro, o segundo item, vai falar sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. A esperança da vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Meus irmãos, como eu disse aqui no início, hoje parece que algumas pessoas ainda não compreenderam que a chamada de Deus para participar da nação eleita é uma chamada da mais alta importância. Certa vez Jesus ele vai citar uma parábola falando sobre
uma festa, uma boda, uma cerimônia que seria realizada, que o dono daquela festa mandou que chamasse vários convidados, mas no dia da festa, quando os servos foram lá buscar esses convidados, todos eles foram dando as suas desculpas, colocando outras coisas em prioridade, e acabaram nenhum deles respondendo positivamente ao convite, deixando de lado aquela grande cerimônia, uns para cuidar do campo que havia comprado, outros para cuidar dos animais que havia comprado, outros por outras razões quaisquer, deixaram o convite de lado. E hoje, infelizmente, não é diferente. A gente tem notado que muitas pessoas não estão dando o devido valor à chamada. Então, o que Paulo está fazendo aqui é que nós devemos valorizar a nossa vocação. Você hoje é servo de Deus. Você hoje deve colocar isso como algo de uma importância muito grande na tua vida. Você deve valorizar muito o chamado de Deus. Ser cristão não é uma perda de tempo, nem uma situação comum qualquer. Ser cristão faz parte da nossa esperança, a nossa vocação é algo fundamental no nome de Jesus. Meus irmãos, só um momentinho, vai chegar aqui um pouco da água, obrigado. A gente também precisa hidratar nossa garganta, que fala aqui um pouquinho, esse tempo que está um pouquinho temperado ainda, e acaba causando na nossa garganta aí um pouco de cansaço. Então, aproveitar, agradecer a Deus e o auxílio aqui da esposa que trouxe essa água no nome de Jesus. Terceiro item do tópico 1, vamos lá? Terceiro item do tópico 1, as riquezas da glória da sua herança, a riqueza ou as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Vamos à Bíblia rapidamente para ler um pouquinho sobre essa parte das riquezas da nossa herança. Primeira leitura que eu quero fazer com os irmãos está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E está assim escrito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Vou repetir: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A nossa herança, as riquezas da glória da nossa herança são incomensuráveis. O comentarista aqui divide em 3 tempos, no tempo presente, no tempo passado e no tempo futuro. Ele vai falar sobre as riquezas da herança através da salvação, através da vida hoje com Deus, de livramento, e também das que estão por vir no futuro. E são essas que Paulo faz menção aqui ao dizer que nenhum olho viu, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado. Já imaginou tudo que Deus tem preparado para nós? Ficarmos fiéis e vencermos essas dificuldades da vida, para aí sim, no final, nós alcançarmos a incorruptível coroa de glória. Um outro texto para nós lermos e meditarmos está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1,
versículo de número 4. Diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que coisa gloriosa! Olha o que Pedro vai dizer, que a nossa herança, ela é incorruptível, ela é incontaminável, ela não pode murchar e está guardada nos céus para nós. Devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor por isso. E também Mateus capítulo 25, versículo 34, para nós fecharmos um pouco esse primeiro tópico da lição, tratando dessa herança de glória que é rica da parte do Senhor para nós. Mateus capítulo 25, versículo 34, glória a Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então note que, segundo esta palavra, recebei por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Deus já preparou de antemão, glória a Deus. Não é assim, o que Deus vai fazer, como Deus vai pensar, não, a herança, o reino já está preparado desde a fundação do mundo, glória a Deus. Meus amados, vamos para o segundo tópico da lição, onde o comentarista vai explicar um pouco sobre a excelente ou a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Primeiro item: a sobre-excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Note que o que Paulo tentou fazer aqui é o que nós, como ensinadores da palavra, pastores, também tentamos fazer, que é tentar em linguagem humana traduzir o que Deus representa, o que Ele é, o tamanho do seu poder e da sua glória. E essa é uma atividade muito difícil, porque é impossível a gente medir o tamanho da glória e do poder de Deus. A gente pode tentar usar, Paulo aqui ele usa uma figura de linguagem para poder mostrar, sobrepondo palavras, para tentar dar um grau de grandeza no poder de Deus, e mesmo assim ele não consegue chegar perto da realidade do poder de Deus. Quando ele usa essas palavras, a sobre-excelente grandeza do seu poder, Paulo está tentando pegar todos os adjetivos que ele tem em mão para poder juntar e essa sentença chegar um pouquinho mais perto do que de fato Deus é. E para nós, irmãos, é uma atitude difícil de a gente procurar palavras quando a gente vai pregar ou ministrar, de ao mesmo tempo se fazer entender e também ao mesmo tempo levar essa mensagem da maneira como Deus de fato é. Então é um trabalho difícil e Paulo está tentando mostrar, revelar a grandeza do poder de Deus. O que interessa aqui é o seguinte, é sabermos que Deus, Ele tem todo o poder. Deus detém todo o poder.
absolutamente nada está longe do controle de Deus. Quando a gente vê os acontecimentos que ocorrem na nossa vida em particular e também na sociedade, no mundo em geral, alguém pode, de forma desavisada, imaginar que Deus não é assim tão poderoso, porque essas situações que ocorrem desafiam a humanidade, trazem sofrimento. Não parece que Deus está atento à vida humana, e a gente sabe que Deus, Ele está atento. Deus nunca perdeu o controle sobre a história e Deus nunca perdeu o controle sobre a humanidade. Às vezes a gente vive situações que parecem que a nossa vida está descontrolada, o mundo está descontrolado, mas saiba, confie, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. No final, Ele vai mostrar que Ele está com o controle de todas as coisas. Quando Jesus ele chega ao Getsemane e está ali para morrer pelos nossos pecados, imagine o sentimento dos apóstolos, que ainda não compreendiam que ele deveria morrer, apesar de ele ter dito que isso era necessário, mas o entendimento deles ainda não estava totalmente aberto quanto a isso, e eles não compreenderam. Na visão deles, aquilo era uma derrota. Eu imagino na mente de alguns deles o que não poderia passar. Como Deus permite que Jesus sofra tudo isso, se perca dessa maneira e a gente seja derrotado? Talvez no entendimento deles eles não compreendiam que tudo estava debaixo do plano de Deus. Às vezes assim na nossa vida também, e a gente não sabe que tudo está no controle de Deus. Jesus falou para eles uma frase que foi fundamental. Jesus disse: hoje, o que eu faço agora, vocês não compreendem, mas depois vocês vão compreender. E foi exatamente o que aconteceu. Ao ressuscitar, ao se revelar novamente aos discípulos depois de ressurreto, Jesus mostra para eles o que de fato, tudo que deveria acontecer e como Deus estava no controle de toda aquela situação. Glória a Deus por isso. Segundo item do tópico 2 vai falar a força do poder divino. No finalzinho desse parágrafo, eu quero ler só a parte final desse tópico 2, tem uma parte que está escrito assim: para aprofundar esta impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do poder de Deus. Primeiro exemplo, a ressurreição de Cristo. Segundo exemplo, a ascensão de Cristo até a direita de Deus nos céus. E o terceiro exemplo é a sua elevação acima de todo domínio. Paulo usa isso está aqui no texto que nós lemos no início da leitura, em Efésios capítulo 1, né? Ele lê versículo 20 em diante, ele vai dizer que manifestou em Cristo, manifestou que o poder de Deus em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à direita. Você sabe que a expressão colocar à direita é um lugar de honra, de destaque, de autoridade. Então foi um lugar que Cristo é o lugar em que Cristo está assentado à direita de Deus Pai nas alturas. Versículo 21, acima de todo principado, poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, como também no vindouro. Note que a expressão aqui no hebraico, né, na cultura hebraica, principado, poder, potestade, domínio, são níveis hierárquicos de seres espirituais. Então está se revelando que Cristo foi colocado acima de todo poder, principado, potestade, domínio e de tudo que se nomeia, não só neste século, mas também
no vindouro. Glória a Deus. Tudo está, louvado seja o nome do Senhor, debaixo do poder divino. Aleluia. Terceiro e último tópico da lição: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro, item 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Ao ressurgir dentre os mortos, eu estou lendo só uma partezinha aqui do item 1. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos também ressuscitados. Vamos à Bíblia rapidamente? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e também versículo 21 e 22. É o grande capítulo da ressurreição na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. A vitória total através da ressurreição de Cristo. Então a Bíblia, Paulo usa essa expressão aqui aos Coríntios, dizendo que Cristo é as primícias dos que dormem, os primeiros frutos, né? Então Cristo é o início, e nós, através da ressurreição dele, também temos a certeza de que naquele grande dia, quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória do Senhor. Vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4, primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer por ele. É a certeza da vitória. Então, ele é a primícia dos que dormem, e através da sua ressurreição temos a certeza, a promessa de que também seremos transformados, ressuscitados naquele grande dia, e teremos nossos corpos transformados para a glória do Senhor. Segundo item do tópico 3, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. E como eu falei, a direita é lugar de honra. Vamos lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos ler. Você sabe que o autor da carta aos Hebreus, ele inicia nos primeiros capítulos mostrando que Cristo é superior, e ele vai elencando a quem Cristo é superior. Ele mostra que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos sumos sacerdotes, ao antigo pacto da aliança, e ele vai revelando a superioridade de Cristo em todos os paralelos que tem no Antigo Testamento. No começo, no capítulo 1, versículo 1 até o 4, ele vai introduzir esta carta dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Glória seja dada ao nome do Senhor. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Aqui já mostra a excelência, a sobre-excelência de Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, sustentando as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Cristo está elevado acima de todo e qualquer nome e está assentado à direita de Deus nas alturas. Terceiro e último tópico da nossa lição, encaminhando já para o encerramento: Cristo exaltado sobremaneira. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Como eu disse, Cristo está acima de todos, está exaltado, glória a Deus, está glorificado. Nós exaltamos o nome do Senhor. Vamos ler um texto aqui em Colossenses capítulo 1, como Paulo ele glorifica a Deus, ele glorifica o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, aleluia, versículo 13, glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o 18, essa gama de versículos. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas que existem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então aqui, irmãos, com esse versículo mostra que Cristo está assentado acima de todos, sobremaneira exaltado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para concluirmos a lição de hoje, eu quero ler a conclusão colocada aqui pelo comentarista e agradecer a tua atenção com uma oração, agradecendo também a Deus. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a nossa oração, como Paulo orou, intercedendo pelos crentes, é que o Espírito do Senhor nos ajude, nos ilumine, esclareça o nosso entendimento, lance luz sobre o nosso entendimento, para compreendermos cada vez mais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Estamos orando, que você continue orando também, para que essa pandemia passe o mais breve possível, a gente possa retornar às nossas atividades de igreja, possamos nos reunir para aprender na palavra do Senhor aqui no templo, como fazíamos sempre. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. No próximo domingo, querendo Deus, nós estaremos estudando a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos em oração agradecer ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, nesta oportunidade queremos te agradecer por este grande privilégio que o Senhor nos concede de poder, nesses minutos que temos, meditar na Tua Palavra e através do Teu Espírito Santo, da iluminação dada pelo Espírito Santo, poder compreender as coisas mais profundas, as verdades mais profundas da Tua Palavra. Ser conosco, abre o nosso entendimento, ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, possamos compreender cada vez mais a Tua Palavra. Pai, abençoe cada um dos Teus filhos que estão ouvindo esta palavra, que a Tua mão poderosa e generosa seja sobre a vida de cada um dos Teus servos, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.